Então, boa tarde mais uma vez, obrigada pela presença. Hoje nós temos nosso estudo mais aberto a perguntas e respostas, quer dizer, todos eles são abertos para isso, mas hoje não sigo assim uma sequência lógica do livro, mas todos os temas sempre são do livro, e como sempre eu trago um assunto também para o nosso encontro. E hoje eu tenho, eu tenho para trazer aqui, para nós vermos aqui, um princípio dos milagres número 6, inclusive a próxima lição, ela fala nesse princípio, por isso que eu pensei de trazê-lo hoje, que ele fala que milagres são naturais e quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Então, para nós vermos o que é isso, o que significa que milagres são naturais? O que significa que algo aconteceu quando não acontecem os milagres? Então, esse é o assunto de hoje. E, para tal, nós queremos nos preparar como nós sempre fizemos, colocando a nossa mente, a nossa capacidade de aprender em disponibilidade ao Espírito Santo. Nós preparamos para esse momento e podemos respirar profundamente. Isso para aquietar os barulhos, as vibrações do nosso corpo e trazer toda a atenção para o momento presente, onde nós decidimos que o Espírito Santo seja nosso professor, nosso guia, e que tudo o que nós tivermos para aprender venha dele. Tal é a nossa escolha, e por termos estabelecido essa meta, assim é. Então, nós estamos prontos para ver sobre esse sexto princípio dos milagres, que milagres são naturais, e para vermos como que isso é possível, o que Jesus está querendo dizer com isso, vamos olhar primeiro para a metafísica que o curso nos ensina, para a metafísica da nossa mente, onde nós aprendemos que a mente, ela projeta o tempo todo esse universo que nós vemos aqui. Então, o universo todo que nossos sentidos nos mostram, aquele universo que nós percebemos, ele está sendo constantemente projetado pela mente, porque ele em si mesmo, ele não é uma criação, então ele não é real. Ele é uma fantasia, um pensamento fantasioso, um pensamento ilusório. Então, para ele parecer que existe, para parecer que o universo é verdadeiro, que ele é real, além de precisar haver um perceptor, que é nossa consciência, que está presa ou se identifica com o corpo, com os sentidos físicos. Essa consciência, ela percebe o universo que a mente está projetando o tempo todo. Se a mente parasse de projetar o universo, esse mundo, essa dualidade, o universo simplesmente deixaria de parecer que existe. É como, por exemplo, um filme que está sendo projetado, que se nós desligarmos o projetor, ou se não houver quem está enviando os sinais do filme, o filme não existiria, ele não pareceria que não poderia ser percebido. Então, para nós vermos um filme, é preciso que o projetor o projete, ou que um aparelho esteja enviando essas imagens constantemente. Desligou o aparelho que envia as imagens,
o filme simplesmente deixa de parecer que existe, ele desaparece. Assim é o nosso universo. A nossa mente, e lembrando que a mente ela está fora do tempo e do espaço, a mente ela é totalmente abstrata, ela não tem forma, mas ela tem a mesma, vamos chamar assim, de capacidade, que não é capacidade, mas ela tem a mesma característica da mente de Deus, que é o poder de criar. Quando esse poder de criar, devido à ideia da separação, foi mal conduzido para fazer uma outra coisa, a mente deixou de criar na consciência do céu e passou a projetar. Projetar é diferente de criar, que criar é se estender. Aquilo que é criado, isso ainda faz parte de si mesmo. Quando algo é criado dentro da criação, no conceito de criação do céu, ou nas leis do céu, tudo que é criado mantém-se dentro do Criador. Então, nós, como criação de Deus, nos mantemos na mente de Deus, nós fizemos parte ainda de Deus. Portanto, aquilo que é criado não tem peso nenhum para o Criador, porque sendo parte do Criador, não é preciso esforço para se manter algo que é criado, porque ainda é parte daquele que o criou. Então, essa é uma condição de céu. O oposto disso, que é visto aqui, aqui na ilusão de mundo físico, é a projeção. A projeção, ela é jogada para fora de quem a faz. É que nem o projetor mesmo. O projetor projeta sobre uma tela as imagens, mas as imagens que estão lá na tela, embora que a causa delas esteja no filme, no projetor, mas ela não faz parte, a imagem lá da tela não faz parte do projetor. Então, para ver uma imagem lá na tela, o projetor tem que projetar o tempo todo ou a imagem apagaria. Se o projetor parar, a imagem para. Assim é o nosso universo. Se o universo, se a nossa mente parar de projetar o universo deixa de parecer que existe. Ele simplesmente desaparece. Então, essa diferenciação é necessária para que possamos compreender o que aconteceu dentro do sonho e como que podemos reverter isso. Então, como que a mente pode agora, dentro do sonho, se é só uma projeção, como que podemos voltar de novo à realidade? Se o universo ele é projetado o tempo todo, isso requer um esforço da mente o tempo todo. E esse esforço é esse que exaure e que cansa a mente. E é esse esforço que todos sentem projetado para fora da mente, porque é uma constância de uma mentira, de uma fantasia. E nós agora, para escapar dessa fantasia, já que a consciência é que acredita na fantasia, nós precisamos, então, primeiro, antes de voltar a saber da criação, mudar a nossa consciência sobre essa projeção. E a correção para essa projeção do ego, esta é função do Espírito Santo. Então, Deus, quando nós pensamos separação, quando pensamos em como que seria fazer algo a mais a Deus para lhe oferecer, fazer um universo sem Deus para lhe acrescentar algo, e Deus, em sua resposta, não teve como dar realidade a isso. Deus
não reconheceu nada. Deus sabia que estávamos lhe oferecendo um vazio, mas também sabia que nós acreditávamos que estávamos vendo algo. Então, estávamos imaginando algo. E Deus deu a resposta para nós através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem uma função especial dentro do sonho, que é corrigir essa projeção da mente do ego. Então, a mente separada, essa projeção de um universo, a esse conjunto todo nós chamamos de ego, e a correção dessa projeção. Então, antes de despertar do sonho, nós precisamos mudar essa projeção que nos fere para uma correção de amor, uma projeção que, embora seja ainda separada de Deus, ela não entre em conflito com Deus, ela esteja alinhada, que ela seja o efeito do céu, que ela seja igual ao céu, porque sendo a projeção igual ao céu, já não há mais medo, porque no céu não há medo. Não havendo medo, Deus pode chegar a nós. Deus pode de novo se comunicar conosco, porque nós passamos a preencher a condição do céu, que é a mente estar em paz. E a mente só vai estar em paz quando ela aceitar a correção do Espírito Santo para todo o pensamento que o ego fez em conflito. O ego, ele faz o conflito para se perpetuar, para parecer real essa projeção, para nos manter atrelados do sonho, para que nós não possamos nos dar conta e não perceber o quanto nós não somos essa consciência individual que os sentidos nos dizem. Aquilo que a nossa memória consciente nos diz é apenas um aspecto da nossa mente, não é a nossa realidade. A nossa realidade ainda é mente, mas como com a crença da separação nós passamos a pensar separação, agora cada consciência ela está como que aprisionada dentro do sonho, aprisionada por ver uma projeção e ser uma figura dentro da projeção, e a mente está enviando a mensagem de que, para cada consciência fragmentada, de que ela é a realidade. Então, a mente errada está fazendo isso, projetando ou dando, entre aspas, a vida, que parece agora estar dentro de um corpo, dentro da consciência. E eventualmente, ou o que nós estamos sendo levados a fazer é nos dar conta dessa consciência e escolher agora ouvir um outro pensamento dentro do sonho. O sonho foi feito pelo pensamento do ego. Nós, nos dando conta do quanto isso é irreal, nós podemos, dentro do sonho, conscientemente, agora escolher outro modo de pensar, escolher o modo de pensar do Espírito Santo. Isso porque todo pensamento, então, todo o universo, ele foi projetado para ser contrário a Deus, mas Deus nos deu o modo de despertar desse universo. E o modo de despertar é aceitando um modo de pensar que não seja contrário a Deus. Ainda é na ilusão, sim, mas não contradiz o pensamento de Deus. Então, isso é a função do Espírito Santo. Então, para isso que ele existe. Então, pensar com o Espírito Santo é pensar o pensamento de correção feito por Deus para o nosso pensamento de separação, para o pensamento do ego. E pensar, então, os pensamentos de correção do Espírito Santo é tão natural quanto estender os pensamentos de Deus no céu. No céu, a nossa função é criar. Criar é estender. Aquilo que se cria ainda faz
parte de quem o criou, como eu falei no início. Então, no céu, todos os pensamentos são naturais. Aqui no sonho, então, os únicos pensamentos naturais são aqueles que nós temos com o Espírito Santo, porque esses, eles não se contradizem, esses, não estão em oposição ao céu, eles não se opõem aos pensamentos de Deus, eles são um efeito direto, eles são a imagem e semelhança dos pensamentos do céu, apenas são ainda do sonho, mas eles já não conflitam mais com a verdade, por isso que eles são naturais. E por isso que a correção que vem de Deus, através do Espírito Santo, não segue as leis do universo projetado, não segue as leis do ego. Então, se os pensamentos do Espírito Santo é que são naturais, antinatural é pensar com o ego, que é contrário a nós mesmos. Nós, como criação de Deus, nós somos parte do pensamento de Deus, então é natural pensar como Deus, porque nós fomos criados, então nós estamos dentro de Deus. Nossos pensamentos, eles são iguais aos pensamentos de Deus. Quando nós pensamos o contrário disso, quando acreditamos na separação, quando nós nos identificamos com o ego, nós estamos sendo antinaturais. Quando nós quando nós nos identificamos com o antinatural, a correção que vem do Espírito Santo parece milagrosa. Por que isso? Porque dentro do ego, o ego é um sistema de pensamento completo, que é totalmente o contrário do pensamento de Deus. Embora seja antinatural, para quem se identifica dentro dele, as leis do ego passam a ser naturais e elas seguem uma lógica absoluta, assim como os pensamentos de Deus seguem a lógica absoluta da criação. As leis do ego também seguem leis físicas absolutas, e quando algo não obedece a essas leis e surpreende acontecendo diferente dessa lei, nós chamamos isso de milagres. E como o Espírito Santo não segue nenhuma lei do ego, então tudo que vem do Espírito Santo nesse sentido é um milagre. Mas o milagre, ele na verdade é natural. O antinatural, como eu falei antes, é ser diferente das leis da criação, é ser diferente de Deus. Então, na verdade, quem é antinatural é o ego, porque o ego, ele depende o tempo todo da projeção da nossa mente. O ego, ele não existe se não houver a concordância da nossa mente, que é real, se aliando a ele, a um pensamento de separação que é irreal, e é isso que faz com que seja projetado para fora da mente o tempo todo, então, um universo separado de Deus. E é assim que parece que existe esse mundo físico e dual. Só que isso requer muito esforço da mente. A mente, ela está exaurida, ela se cansa, porque ela tem que projetar ou manter a projeção constantemente, porque aquilo que ela projeta está fora dela mesma e só existe se houver a projeção. Então, isso debilita a mente. Isso faz com que a mente se sinta fraca, na mente se sente oprimida, ela se sente em falta, ela se sente exaurida, ela se sente ao contrário do que é a criação de Deus, que é um estado de graça, que é inspirado, que o tempo todo cria ou estende o amor de Deus. E
Então, diferenciando agora o pensamento do ego, que é uma projeção de separação vindo da mente o tempo todo, do pensamento da correção do Espírito Santo, que olha para aquilo que que o ego fez, mas não acredita nisso, porque o Espírito Santo olha imediatamente além da projeção e olha para a mente que está projetando isso, e a mente, ela é uma criação de Deus. Então, ela reconhece ser, o Espírito Santo reconhece ser a si mesmo na mente e reconhece o Filho de Deus na mente. E o nosso único, nós, como consciência separadora, o nosso único trabalho é dar a nossa disponibilidade para pensarmos com o Espírito Santo. Não é nossa função fazer os pensamentos de coração. E nem poderíamos fazer, porque nós já aceitamos os pensamentos do ego como verdadeiros. Então, na nossa realidade, sem a correção, o mundo é real. A dor é real, a morte é real, a dualidade é real. Então, o que nós precisamos fazer, nós não temos como corrigir isso, porque se nós não acreditássemos em tal mundo, não seria da nossa experiência ter a consciência presa ao mundo. Então, se nós temos a consciência presa aqui, nós acreditamos na separação. E por isso que nós precisamos da correção. Por isso que nós precisamos da solução para isso, que vem de dentro de nós, mas não é de nós, é do Espírito Santo. É função dele mudar para nós a percepção que percebe aquilo que afasta de Deus e traduzir isso no pensamento que se assemelha a Deus. E o que se assemelha a Deus ainda faz parte de si mesmo. Então, o Espírito Santo vê a unicidade que está por detrás de tudo. É isso que o Espírito Santo se apega. A real unicidade que ainda está por detrás de todas as coisas. E sendo tudo mesmo, não há mais conflito. Não havendo conflito, não há medo. Não havendo medo, a nossa mente, ela se colocou em disponibilidade de estar em condições do pensamento de Deus chegar até nós e nos elevar da condição de perceptores de consciência individual e traduzir isso novamente para a criação. Então, é isso que os milagres são, essa tradução do pensamento para o pensamento do Espírito Santo. Então, na verdade, o milagre, ele não é uma coisa mirabolante, assim, não é uma coisa fora das leis de Deus. O milagre é natural. O milagre deveria ser o tempo todo o nosso pensamento, porque o milagre, ele é pensar com a mente do Espírito Santo, olhar de volta para esse mundo, mas através do pensamento do Espírito Santo. E como o Espírito Santo, como eu falei antes, ele não está atrelado às leis do mundo, então o Espírito Santo é totalmente natural que tudo que venha dele venha da ordem de milagres, porque ele não está preso às leis físicas. E por isso que esse sexto princípio dos milagres diz que milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Então, milagres, o modo de pensar com o Espírito Santo é a forma de ser natural, de se identificar de novo, mesmo enquanto ainda consciência sonhadora, mas se identificar consigo mesmo dentro da sua realidade, da mente. E isso se torna o nosso natural. O ego passa a ser o antinatural. E por isso que quando os milagres não ocorrem, quando nós ficamos presos às leis do mundo, algo errado aconteceu. O que aconteceu de errado?
a nossa identificação de novo com o sistema de pensamento do ego. De novo, estamos identificados no ego quando nós estamos aprisionados às leis físicas, quando a nossa mente está aprisionada com uma imagem projetada e dentro de um universo e preso às leis que aparentemente regem esse universo. Então, a nossa mente, que é totalmente abstrata, ela é o nosso ser e não essa imagem projetada. É preciso, então, acontecer essa volta da consciência, a voltar para a mente e lá escolher na mente ser natural. E o modo de ser natural, pensar os pensamentos do Espírito Santo. E para isso, tudo que nós precisamos é dar a nossa disponibilidade para pensar com ele. Como que esses pensamentos são? Como é que acontece a correção do mundo? Como que nós vamos ser libertados do sofrimento e da angústia e voltar a sentir paz, independente do que no comportamento esteja acontecendo? Isso é com o Espírito Santo, e como o ego não compreende como isso acontece, o ego chama, na consciência do ego, nós chamamos isso de milagre. Mas, na verdade, é apenas ser natural. O não ser natural é quando milagres não acontecem. Então, tudo que é errado. Então, tudo que nos prende no mundo, no sistema de pensamento antinatural é do ego, pois o ego, ele que é essa narrativa de um sonho imaginado. O ego vai contra tudo que é natural. O milagre é a resposta a tudo que nós vemos, porque o milagre é natural. Acreditar no ego é acreditar no inacreditável, porque a nossa realidade ela ainda é a extensão de um pensamento de Deus. Como pensamento de Deus, nós ainda fazemos parte do pensamento de Deus. Então, se nós fazemos parte do pensamento de Deus, como que nós podemos ser o ego? Então, isso é inacreditável. E se nós assim acreditamos, algo errado aconteceu. Por isso que, então, milagres são naturais, e quando não ocorrem, algo de errado aconteceu. E esse errado, então, é acreditar no sonho de separação de Deus. E, uma vez acreditando no sonho de separação de Deus, o natural é despertar desse sonho para a realidade. E o despertar é através dos milagres, através do Espírito Santo, porque a nossa realidade, ela ainda é em Deus, ela é o céu e ela que é natural. Então, no céu não há milagre, porque há criação. O mais semelhante de criação que nós podemos ter aqui no sonho de ilusão é os milagres. E os milagres devem ser naturais. Por isso que Jesus nos conclama que ele quer trabalhadores em milagres. Não é trabalhadores em fazer magia dentro do mundo, e sim trabalhadores em milagres, é trabalhadores que olham para o mundo, mas a partir do pensamento do Espírito Santo, a partir do pensamento de correção, não julgam, não condenam o mundo, meramente olham de volta para o mundo, ciente que foi a própria mente que está projetando esse mundo, e a luz do Espírito Santo, então, se permite, nessa correção, viver através dos milagres. E isso deve ser natural, e isso é natural, quando a nossa disponibilidade está no Espírito Santo. Se a disponibilidade for do ego, isso é antinatural, e aí algo errado aconteceu, e nós sofremos em consequência disso. Não por questão de castigo de Deus, mas porque é impossível pensar
em oposição ao amor, em oposição à paz, e não sofrer as consequências disso, porque a nossa crença, então, está na separação. É disso que os milagres nos salvam, e por isso que eles são tão bem-vindos, e por isso que todos nós somos conclamados por Jesus a nos unirmos a Ele para sermos trabalhadores em milagres, trabalhadores em perceber ao mundo e a nós mesmos através dos pensamentos de correção do Espírito Santo. Nossa disponibilidade de pensar assim, tudo mais nos é acrescentado sem esforço algum. Esforço só existe para ser do ego, e é muito esforço, é muito sofrível o custo que nós pagamos para ser uma identidade dentro do ego, mas é totalmente gratuito e de um estado de graça e de uma alegria e de uma leveza indescritível ser um trabalhador de milagres, porque isso é natural. Isso está de acordo com o pensamento de Deus, e é assim, passando por esse estágio de milagres, por esse estágio que nós chamamos de mundo feliz, de mundo real ou sonho feliz, que a nossa mente fica pronta para a aceitação de volta de Deus dar o último passo, de transformar novamente a nossa percepção em conhecimento, que é o que nós deixamos de saber que temos. Não perdemos, mas deixamos de estar cientes do conhecimento. Para estar ciente do mundo separado de Deus, o preço que nós pagamos foi deixar de estar ciente do céu. Agora, Deus, Ele nos chama de volta, Ele nos quer de volta na consciência da totalidade da criação. E os meios são o milagre. E o milagre, ele vem em resposta do Espírito Santo, ou também podemos chamar a isso ao perdão verdadeiro. Uma vez que aceitamos aos milagres, nós automaticamente não estamos dando realidade ao sonho do ego, e isso é perdoar. Isso é o perdão. Totalmente com leveza, totalmente num estado de graça, sem peso algum. Se houver peso, se for difícil, ainda há contaminação de um pensamento de culpa do ego. Ainda a nossa disponibilidade não está total ao Espírito Santo. E nesse caso, nós podemos pedir ajuda a Jesus para nos unirmos à mente dele, que já não tem mais ego, para que nós, diante da nossa confusão, nos apeguemos a uma mente que também é parte nossa, que não tem mais confusão. E assim, Jesus se torna esse nosso irmão, que nos auxilia a trabalharmos ou a vivenciarmos pelos milagres, até que nós mesmos tenhamos a mesma mente que está em Jesus, que já não acredita mais no ego, e aí a nossa condição de conhecimento total está pronta diante de Deus para a restauração. Então, de minha parte, eu senti de trazer hoje, então, de falar desse sexto princípio, do que significa os milagres serem naturais, e é natural nós vivenciarmos pelos milagres. E que quando eles não acontecem, algo aconteceu, algo errado aconteceu, é nossa identificação de nós acreditarmos no ego. Isso é muito errado, porque o ego é uma ilusão, é fantasia. Como que uma ilusão pode nos dar um status de ser? Isso é algo errado e precisa de correção. E a correção é do Espírito Santo, e de nós só é requerida a disponibilidade de aceitar isso, que Ele sabe como traduzir a nossa percepção novamente para a verdade. Ficou alguma dúvida? Nós estamos então aqui na interação.
Algo que eu tenha dito que não ficou bem claro? Que a ideia de hoje é esclarecer por que milagres são naturais, porque ser natural é ser com a mente da correção do Espírito Santo. Ser antinatural é ser contra nós mesmos, contra Deus, é ser do ego. E isso é o que é de errado, e o errado é essa crença de separação, essa identificação com na mente com a consciência jogada fora da mente para dentro de um mundo que a própria mente mantém em projeção. Então, a mente projeta o mundo e a mente projeta os bilhões de consciências dentro do mundo. E isso, reconhecendo agora cada consciência como um ser separado, isso é antinatural. Isso é o oposto do milagre. Isso só aparece assim, e tem leis físicas que fazem parecer que é real, mas quando nós olhamos através dos milagres, tudo isso passa a ser apenas uma fantasia que pode ser simplesmente deixada para trás para a mente vivenciar novamente da sua realidade a condição do céu. Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma participação aqui na interação? Bom, não tem. A Nádia, acho que falou primeiro. Ing, por isso que independe de religião. A pessoa estando alinhada, em unidade, os milagres são naturais, certo? Certo, independente totalmente. A religião, ela já é um modo separado, porque ela crê em algo e descrê em outro, ela já é separadora no sentido no sentido comportamental aqui, no sentido que nós vemos a religião como uma busca de corrigir algo a que foi dado realidade. Então, o Espírito Santo, ele corrige, mas, ao mesmo tempo, ele não dá realidade à separação. Mas ele sabe que nós acreditamos na separação. Então, ele não se engana, mas ele compreende que nós estamos enganados. Então, ele não dá realidade, e por isso que tudo que vem dele é milagroso. Existem também os milagres, o mundo chama de milagres, que é mudar uma condição física, por exemplo, de uma falta, um doente impor a mão, ele sair caminhando. Então, isso, o curso chama ainda de magia, porque não muda na mente, aquilo que muda no mundo físico, mas não muda a mente, isso é magia. Então, o milagre tem que ser real, porque ele é a mudança da mente. É na mente que acontece, a partir da mente do Espírito Santo, tudo que vem dele é um milagre. Obrigada, Ing. A Maria Aparecida também? Ing, eu só queria comentar que as suas palavras são sempre muito precisas. É uma pena que nem sempre eu consigo ver as gravações para eu fixar bem assim as suas colocações, porque hoje, por exemplo, né, a criação e a projeção ficou muito claro para mim. E eu gosto falando, é tão rico assim que eu precisaria ver todas as vezes as gravações para aproveitar ainda melhor. Muito obrigada ao grupo que está aí junto, formando esse momento tão rico. Obrigada, Maria Aparecida, pela disponibilidade da tua mente de entender isso, porque essa compreensão é natural. É antinatural acreditar no oposto disso, porque a nossa mente, ela é uma extensão de um pensamento de Deus, e em Deus não há limite, em Deus há só a criação. Então,
é natural nós, aqui no sonho, já que o, o, o similar, a criação aqui do sonho é a extensão do pensamento do Espírito Santo, então, e essa extensão é um milagre, então é simplesmente natural vivenciar pelo milagre, e isso não tem custo nenhum. Isso traz um estado de graça, isso traz uma condição de céu para nós aqui, enquanto nós seguimos a nossa jornada de volta ao conhecimento. E Obrigada outra coisa, pela assim, disponibilidade a isso. eu sou de uma família muito religiosa, eu nasci numa família católica, e assim, bem na adolescência eu me tornei espírita. E sempre estudei muito o conhecimento da doutrina espírita. E agora, já uns 2 anos para cá, que eu comecei a ter contato com um curso em milagres. E eu falo com as colegas que participam comigo que é algo acima de todos os níveis, de tudo que eu já vi. Mas eu continuo no espiritismo, principalmente porque lá eu tenho, nos grupos que eu frequento, eu tenho assim uma abertura para usar a palavra. E eu introduzo, sem dizer, acrescento aquele nível a mais que o 100 traz. E as pessoas gostam muito, né? Parece que vai abrindo Uhum. para elas. Então, ali é um espaço onde também eu posso, às vezes, sem nem falar, não falo da religião, nem do espiritismo, nem do SEI, mas tenho a oportunidade de levar nesses grupos os conceitos que o SEI traz, que abre mais a mente da gente. O teu pensamento corrigido, traduzindo aquilo que o Espiritismo está te ensinando no pensamento do Espírito Santo, a tua mente traduzindo, aceitando essa tradução do Espírito Santo, como as mentes são unidas, faz todo sentido que você está ajudando as tuas colegas lá no Espiritismo a terem essa abertura também, porque a mente é una. Então, você está fazendo um papel dentro de correção, sem atacar, sem dizer que estão errados, mas permitindo a ti mesmo compreender, a traduzir tudo para o milagre, traduzir tudo para a correção do Espírito Santo. Mas o que eu passei a perceber é que tudo que está lá está certo, só que eu olhava com a minha mente errada e tinha uma percepção equivocada. Quando você olha o Separadora. que está lá, quando você olha o que está lá com a mente correta, tudo está correto. E é assim que o Espírito Santo traduz nosso mundo inteiro de volta para o céu, para a consciência da unicidade. Isso funciona para tudo. Não é só para o Espiritismo, isso funciona para nós vermos nossos irmãos separados, para vermos aquilo que antes era ataque, olhando para a mentalidade do Espírito Santo, Então, quando eu olho. tudo é traduzido para ser semelhante de novo à condição de céu. Então, quantas vezes eu vejo algumas coisas assim, que eu já tinha passado por aquilo, eu falo, gente, mas eu não tinha visto isso assim, né? Aí, quando eu revejo aquilo que já era um estudo meu, assim, é uma abertura, assim, é uma compreensão tão clara, tão lúcida, daquilo que às vezes eu não via com tanta clareza. E isso vale também para todas as religiões. Todas elas são traduzidas porque o Espírito Santo tem uma tradução a favor de Deus de tudo que lhe oferecemos, de tudo que nós fizemos. E as religiões também foram feitas dentro do ego com o propósito de buscar uma salvação dentro do sonho, mantendo o sonho vívido, e o Espírito Santo o traduz de novo na memória de Deus. E isso vale para tudo. Esses dias eu tive a oportunidade de falar daquela passagem do Evangelho, não se pode servir a dois senhores, né? E é em cima de tudo que o SEM ensina para a gente. Se você está no ego, você não está no pensamento do Espírito Santo.
Simples assim. Simples assim. É. Ou Isso vale você está também num, ou você para está no tudo. outro. Não tem jeito de você estar nos dois ao mesmo tempo. É o que a gente viu hoje. Ou estamos pensando os pensamentos do ego, que estamos seguindo o senhor do ego, que é antinatural, ou estamos seguindo os pensamentos com o Espírito Santo, que é natural, que é através dos milagres. Então, Então, foi o que Jesus isso se disse, não aplica poder a servir a dois exatamente tudo. senhores. Não poder servir a dois senhores. Bem isso. Muito Obrigada obrigada. pelo depoimento, Maria Aparecida. Mais alguém gostaria de trazer seu comentário? Bom, não tendo nenhuma chamada, vou encerrando aqui nosso estudo, aqui a nossa gravação. Gratidão sempre a Deus por não nos deixar sem resposta no nosso sonho de separação.